Boa noite, queridos amigos e irmãos de caminhada e aqueles que nos escutam pelo YouTube. Nossa mensagem inicial é de Emmanuel. Ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, ó Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da terra, da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não sejamos ou estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Olá! A leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 9 a 11. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que o Espírito não se sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São João, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça.
Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Um pequeno comentário sobre o nosso Evangelho, sobre o tema proposto da reencarnação, dos capítulos que se segue, a forma como o codificador exemplifica cada trecho da narração de Mateus, conforme ele nos explica o que à época de Jesus os judeus conheciam mesmo por ressurreição, era na verdade a reencarnação, mas sem eles saberem de que forma isso se dava. Então, na parte que Jesus continua com as suas explicações, à época, a Nicodemos e posteriormente aos discípulos que o interrogaram acerca do assunto, e ele prossegue afirmando que o Espírito é este ser criado, mas que não se sabe de onde vem e para onde vai. Querendo dizer que, anterior à concepção do corpo, está o espírito que anima o corpo físico. Como nós na doutrina espírita conhecemos como o modelo organizador biológico, não se pode crer que o espírito seja criado no momento da concepção. Que aquele espírito que vai animar aquele corpo recém-gerado, ele se trata de uma criação divina que antecede a criação do próprio corpo e que assim também sucederá quando, findado esse corpo, esse espírito continuar sua jornada, que é infinita. E depois, Jesus ainda explica, conforme o Evangelho de Mateus, que o reino de Deus antigamente tomava-se pela violência. Uma clara alusão a dizer que, pela violência da lei, conforme entendiam os judeus, é que era possível adentrar a compreensão divina. É que era possível, talvez numa única existência, o homem gozar da virtude e da compreensão. E Jesus vem dizer que não poderia ser assim. O reino de Deus conquistaria-se pela caridade. Numa palavra, resumidamente, pela brandura, pelos feitos, pelo amor. E conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem puder e se comprometer a entender o assunto, que busque entender. Porque, é claro, ainda hoje muitas pessoas não entendem. E o fato de a reencarnação não ser compreendida modifica quase 100% as doutrinas. Certamente é o ponto-chave que na doutrina espírita explica. Sem a reencarnação, todo o sistema doutrinário, dogmático, rui.
Por isso que muitas doutrinas apelam para os dogmas. Ou seja, a doutrina da pré-existência da alma e das suas múltiplas existências constituindo a vida única do espírito explica as diferenças, as desigualdades, as injustiças e a evolução. Então, por isso que Jesus nos recomenda a ouvir atentamente, a inclinar o nosso sentido e a nossa percepção a esse entendimento, que ainda não é um consenso para a humanidade, é bem verdade, mas é para a doutrina espírita. E nós espíritas devemos nos apegar a esse entendimento para entendermos também por que sofremos, por que determinadas injunções ainda persistem sobre nós, dentro da lei de causa e efeito, as múltiplas existências. E entender que hoje nós somos o resultado daquilo que nós fomos e seremos o resultado daquilo que hoje nós nos propusemos ser. Amado Jesus, estamos finalizando o nosso momento de Evangelho da noite. Nós te agradecemos todas as vezes que sentimos a clareza do teu Evangelho para as nossas vivências, nossas dores e nossas alegrias, e as tuas bênçãos amorosas nos acalmando as aflições. Abençoe também, meu Senhor, as águas que banham a terra, de cujos mananciais nos alimentamos de vida. Que elas nos tornem mais saudáveis, espiritual e fisicamente, e que assim seja.